Bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Estamos aqui mais uma vez. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra de Deus que eu quero falar com você é sobre humildade. Tem um provérbio que diz que a humildade ela precede a honra, né? Quando a gente anda na humildade, a gente tem honra. Então, eu queria falar com vocês sobre isso, sobre humildade. Mandar um abraço pro Yudi. Oi, Yudi. Precisamos estar junto aí, rapaz. Vamos combinar a qualquer hora aí da gente. Eu mudei o modelo aqui do vídeo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mandar um abraço pra Cileia também, que já entrou ao vivo aí. Eu vou ler um texto que está no Evangelho de Lucas, que está Lucas 22, a partir do versículo 24. Olha, diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? É o que está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Agora aumentou a responsabilidade, que agora o Alex está assistindo também. Agora eu vou ter que até mudar o jeito de falar aqui, meu Deus. Mandar um abraço pro Paizilda, pra Carlinha, pro Alex. Olha, o contexto aqui: os discípulos começaram a discutir para ver qual deles era o maior, para ver qual deles era o mais próximo, para ver qual deles realmente era o líder ali entre aqueles 12, né? Mas para a gente contextualizar, eles estão saindo de uma santa ceia, eles estão saindo da última ceia do Senhor, ou da última Páscoa que o Senhor comemorou com eles, né? Nós estamos aqui em Lucas 22, quem abriu agora em Lucas 22. Eles tinham acabado de ceiar com o Senhor, e é interessante porque quando eles vão, Jesus chega em Jerusalém, pede para eles procurarem o local lá e preparar para eles a Páscoa. Eles estão comemorando a Páscoa numa quinta-feira, e Jesus sabe que no dia seguinte ele será crucificado, né? Eles talvez não tenham ainda essa noção, mas eles começam então a ter uma discussão entre eles. Olha para você ver, começou assim. Primeiro Jesus senta com eles na mesa e fala para eles: olha, desejei muito esse momento. Tem tradução da Bíblia que fala assim, ó: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, ou desejei muito comer convosco essa Páscoa. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: eles tinham acabado de sair num momento de comunhão, né? Na sua casa, acho que nunca aconteceu isso. Eu já ouvi dizer que tem casa, na minha também não, mas eu já ouvi dizer que tem casa que o pessoal discute na hora do almoço, na hora da janta, né? Às vezes a família senta para almoçar e aí começa uma discussão, né? Você pode não acreditar, mas existe isso. Em algumas famílias tem isso, do pessoal discutir na hora da refeição. E eles tinham acabado de terminar aqui uma refeição, né? E é aqui que tem o famoso texto, quando Jesus ele parte o pão, né? E depois ele reparte também em cálice o vinho, e ele fala para eles: esse é o meu corpo que será entregue por vós, e dá o pão para todos eles. Depois ele, no final da ceia, né, ele divide o cálice, né, e fala: esse é o cálice da nova aliança, né, que será feita no meu sangue, através do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, na verdade, eles estavam num momento de muita comunhão, e Jesus estava ali no partir do pão, né, e falando para eles o que representaria o pão e o vinho, né, que representaria a carne entregue na cruz, e também o sangue dele vertendo na cruz. Mas no final Jesus fala: puxa, olha, a gente está aqui numa boa tal, mas um de vocês vai me trair.
E eles começam a falar, será que é um? Será que é um? E começam a olhar. Provavelmente, aí não está escrito aqui na Bíblia, mas provavelmente alguém deve ter olhado para um deles e falou, não, eu sou maior que você, eu sou mais próximo dele. Eu estou mais perto dele do que todos vocês. Pode ter acontecido isso. E aí começa essa discussão. E aí onde nós começamos a ler aqui, fala isso, que houve entre eles contenda para saber qual era o maior, né? Ou qual era o mais próximo dele, qual seria ali entre os 12 ali o melhor, o mais próximo. E aí Jesus então entra e fala para ele o seguinte, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, né? Aquele que quiser ser o maior, que sirva. E Jesus ele fala isso, ele fala, eu vim para servir. Nós precisamos aprender isso, a servir uns aos outros. Se a gente, eu falei no início, na abertura aí, do provérbio, que diz o seguinte, que a honra, ela é precedida pela humildade, né? Antes da honra vem a humildade. Então quando a gente vive em humildade, a gente é honrado por Deus. E aí nesse texto aqui Jesus ele fala isso, olha, ele fala o seguinte, se vocês aprenderem a ser servo, né, vocês que estão andando comigo, vocês que estão participando das minhas provações, das minhas tentações, eu vos dedico o reino. É um negócio muito forte isso daqui, meus amados. Ele fala assim, olha, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu uso uma Bíblia aqui, que essa Bíblia é a corrigida, mas tem a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, que fala o seguinte, que vocês têm permanecido comigo nos momentos das minhas provações, né? Aqui fala tentações, mas a verdade é isso, nos momentos de sofrimento, nos momentos onde as forças malignas se levantam contra Jesus ou contra nós mesmos, a gente tem que aprender a ser humilde para suportar. Nós temos que aprender a ser dependentes de Deus e saber que nós não somos homens suficientemente fortes para enfrentar as batalhas. Nós necessitamos da participação de Deus, da ajuda de Deus, da proteção de Deus. Mas Jesus fala para eles aqui, olha, vocês têm permanecido comigo e eu vos destino o reino. Isso é muito forte, meu irmão. Você andar em humildade, você saber que você precisa, que você é dependente de Deus, e você andar em humildade, servindo aos seus irmãos, aprendendo a servir as pessoas, Jesus te destina o reino, né? E ele fala que para que você possa comer e beber a minha mesa, né? Ou seja, lá no meu reino tem uma mesa posta, preparada para nós. Existe uma mesa preparada e nós precisamos aprender isso, que nessa mesa preparada para nós, nós vamos poder sentar e comer no reino. Depois, olha só, termina falando assim, ó, e vos assentareis sobre tronos. Nós vamos sentar no trono de Deus, lá no céu. Antes disso aqui, eu queria até falar um pouco com vocês. Teve duas situações aqui, antes de chegar nesse momento da Páscoa, aqui, antes de chegar nesse momento dessa comunhão. Jesus ele está indo em direção a Jerusalém, né? E antes dele passar ali por Jericó, inclusive tem uma história famosa em Jericó que é do Zaqueu, que virou até música, né? Que Zaqueu vai, sobe num sicômoro ou numa figueira brava, como o pessoal, depende também da tradução bíblica, né? Mas a árvore é um sicômoro e eles estão ali em Jericó e Zaqueu ele sobe nessa árvore para ver Jesus passar. Mas antes disso, tem uma situação aqui interessante, que é de um rapaz que ele chega para Jesus e pergunta o que ele faz para herdar o reino. Então, olha só, fala só, perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico.
E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, na verdade, aquele homem, ele chega e pede para Jesus a receita para entrar no reino, a receita para herdar a vida eterna. Aquilo que Jesus falou no outro texto ali: olha, eu vos destino o reino. Né? Aqui tem um homem perguntando para ele: o que eu faço para herdar o reino? E Jesus falou: olha, você vai cumprir os mandamentos, ou seja, você vai andar debaixo de santidade. E aí ele fala: eu já tenho feito tudo isso. E Jesus fala para ele, Jesus conhecia o coração dele, né? E fala para ele: então vai, vende o que tem e segue-me. Esse convite que Jesus faz 3 convites para nós que são importantíssimos: vem, segue-me e permaneça em mim. Esse permaneça em mim é o mais difícil deles. Mas para esse moço aqui, por enquanto, Jesus falou para ele: vem e segue-me. Mas aquele moço, ele ficou chocado. Por quê? Diz a Bíblia que ele era muito rico e que ele não quis abrir mão de suas riquezas. E aí logo depois, Jesus ele continua a caminhada rumo a Jerusalém, né? Ele passa a cidade de Jericó. E na cidade de Jericó ele tem uma outra experiência. Olha só: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então olha só que coisa interessante aqui. Nós vimos 2 textos. No primeiro texto, Deus chama o moço, Jesus chama o moço lá e fala: bom, você quer herdar o reino do céu, você vai cumprir os mandamentos. Aí ele fala: já tenho feito isso. E Jesus fala: então você vai vender tudo que você tem e vai dividir aos pobres. E o rapaz se recusou. Depois ele encontra Zaqueu. Percebe que Zaqueu não foi atrás de Jesus para pedir nada. Ele queria ver Jesus. O texto fala que ele queria ver Jesus. E ele subiu então na árvore. E quando Jesus percebe que Zaqueu está em cima da árvore, Jesus fala para ele: desce, que convém que hoje eu vou dormir na sua casa, que eu vá dormir na sua casa. E aquele homem se alegrou. Você pode ver que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com júbilo. Ou seja, ele se alegrou demais quando Jesus disse que ia dormir na casa dele. E então ele vai, apesar de pessoas murmurarem, fala: pô, ele fica entrando na casa de pecadores. Mas Jesus, no final do texto aqui, você vê que Jesus ele mesmo já dá a resposta e fala: eu vim para salvar o que se havia perdido. Né? Para isso, eu sempre falo isso: quem está no pronto-socorro é quem está doente e precisa urgente de um médico. Né? E é para isso que o médico está lá, para quem está doente. E Jesus fala, né, não precisa de um médico aquele que está são, e sim o que está doente. Então não precisa também de Jesus. Você acha que você está são, não é você que precisa de Jesus. O problema é que nós já somos pecadores por essência. Então nós precisamos de Jesus o tempo todo. Nós somos dependentes dele. E daí que precisa vir a nossa humildade. Mas voltando aqui no texto, Zaqueu, ele se alegra e ele fala para Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. Olha só, o outro Jesus falou: você vai vender tudo que você tem e vai dividir aos pobres. Nesse caso aqui, o Zaqueu fala para ele: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se alguém eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes mais. A gente não sabe se ele tinha defraudado alguém, quantas pessoas ele tinha defraudado, mas ele se ofereceu. E para ele, Jesus não pediu para ele abrir mão de tudo.
E no final, Jesus fala para ele, entrou a salvação nessa casa. Né? Então a grande diferença entre Zaqueu e aquele outro rapaz que era rico, que se recusou a seguir Jesus, qual era? É que aquele rapaz só pensava nele. Aquele moço que está no capítulo 18 de Lucas, né, que chama de jovem rico, mas é 18 no Evangelho de Lucas, esse moço só pensou nele. Ele pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu faço para entrar no reino? E Jesus fala para ele, e aí ele só está pensando nele. Depois Jesus fala, vende o que você tem, dê aos pobres e segue-me. Aquele homem se recusou, por quê? Porque ele pensava só nele. Agora Zaqueu é diferente. Zaqueu, ele não chega já interessado em algo, ele só chega querendo ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E aí então Jesus chega para ele e fala, vamos lá que eu vou dormir na sua casa. E aí Zaqueu mostra a grande diferença dele para aquele jovem rico. Zaqueu pensa nos outros e não nele. Em nenhum momento ele pediu para Jesus, me salva. Não, ele falou assim, Senhor, eu vou vender metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Ele vai dividir os pobres. Então olha só, ele já começou pensando nos outros e não nele. Né? Ele falou, vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. A grande diferença é essa, é a humildade, de quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente saber que a gente tem que ter humildade. Aquele moço não teve humildade, ele estava pensando só nele, e não quis abrir mão daquilo que para ele era importante. Zaqueu, pelo contrário, Zaqueu teve a humildade de pensar nos outros. E fala assim, olha, eu vou vender metade dos meus bens e vou dividir entre os pobres. E vou devolver, ou seja, ele pensou nos outros e não nele. E quando você tem a humildade de pensar no seu irmão e não em você, por isso Jesus disse, né, que você tem que amar o seu irmão como a si mesmo. Né? É o segundo mandamento que Jesus deixou. O primeiro, ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E depois ele fala, e o segundo, não menor do que esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo e aprender que nós precisamos ajudar as pessoas. Isso é um gesto de humildade. Né? Quando a gente pensa no irmão, quando a gente vê a necessidade dos irmãos, é um gesto de humildade. Nós precisamos fazer isso para entender que o Evangelho não é individual. A salvação é individual, mas o Evangelho é isso, é você poder dividir. É você poder realmente pensar naquele que está próximo de você, pensar nos seus irmãos. Né? O Evangelho é algo diferente, é interessante. Quando você divide aqui, você multiplica lá no reino. Né? Tudo que você divide aqui é multiplicado em galardão para você lá no reino. Isso é importante, então a gente precisa saber disso. Aprender a pensar nos outros e não em nós mesmos. Então quando o primeiro texto nós lemos, quando tem a briga, a contenda entre eles, querendo saber qual é o maior, e aí Jesus fala, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então humildade é o principal atributo que nós precisamos ter para andar com Cristo. Porque se você não tem humildade, você nem reconhece o poder de Deus na tua vida. Né? Se você não tem humildade. Em Miqueias, Deus fala, quando o profeta Miqueias fala, o que você acha que Deus espera de ti, homem? Se não é que você seja justo, que você pratique o bem e que você ande humildemente na presença de Deus. Então o que nós precisamos aprender é isso, é andar humildemente na presença de Deus. Né? E aí tem um texto que eu vou ler aqui depois para encerrar, que está lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Tá? Vou aproveitar, entrou bastante gente, o Sérgio Carrara, meu irmão, Deus te abençoe, viu, Sérgio? A Regina, Deus te abençoe. A Eliana Marinho, esposa de João Carlos, que Deus te abençoe também. A Sandra Mendes, a Sandra Medeiros, né? Tem a dona Sandra Munhoz, que trabalha aqui comigo também, que Deus abençoe, dona Sandra. O Marcelo José, a Priscila, que Deus te abençoe também poderosamente. Os outros eu já tinha falado antes, né? Mas lá em Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 3. Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Então olha só o que ele está falando aqui. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, a importância, a salvação não está no teu cargo, não está no teu diploma de faculdade, não está no teu poder de influência, não está na tua capacidade de falar ou de quantas pessoas você consegue influenciar, não é nisso. O reino dos céus principalmente na humildade e na fé. Nós precisamos acreditar que nós somos dependentes de Deus e que Deus, pela graça dele, é que vai nos salvar e que vai nos levar para o reino. Mas para você acreditar nisso, para você ter fé, a fé é um gesto de humildade. Nós precisamos ter humildade. E aqui Paulo escreve aos Filipenses e ele fala justamente isso. Então, fica tranquilo, o teu poder ou a tua glória não está realmente naquilo que você faz, mas naquilo que você é por dentro. Né? Mais uma vez eu vou repetir, não está na tua faculdade, não está no teu cargo, não está no teu poder de influência, não está na quantidade de pessoas que você tem debaixo do seu comando, não está os pastores aí, não está na quantidade de membros que você tem na tua igreja. Não. O poder e o reino de Deus está na nossa humildade e na nossa fé. E quando Paulo escreve, né, que a gente não deve fazer nada por contenda nem por vanglória, mas por humildade, né, ele dá o exemplo de Cristo, que ele se colocou, ele saiu da sua forma de Deus, né, e veio para a forma de homem. Ou seja, ele se humilhou, ele abriu mão do poder dele, de Deus, para se colocar como homem. Você quer ajudar uma pessoa, você quer realmente ser humilde diante da pessoa, se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar dela. Quando você encontrar um morador de rua ou alguém pedindo uma esmola, se coloque no lugar dela, para você entender e para você saber como você vai tratar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente fecha a cara, né? Muitas vezes a gente está inclusive no carro, no semáforo, vê alguém, a gente não gosta, fica com o vidro fechado, mas tente se colocar no lugar daquela pessoa ali. Né? Por que será que ela está fazendo aquilo? Por que a pessoa tem a coragem de bater na casa de alguém e pedir uma esmola? Pedir uma lata de óleo, pedir um pacote de arroz? Por que será que leva a pessoa a fazer isso? Né? Quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, a gente não consegue ter a humildade necessária para poder tratar essa pessoa. Né? E olha como é que Deus faz. Quando fala lá em Provérbios 15, acho que é em Provérbios 15, que fala que a humildade ela precede a honra. Né? Deixa eu achar aqui o livro de Provérbios. Bom, eu vou achar com calma depois para vocês, mas acho que é em Provérbios 15 que fala que a humildade ela precede a honra. É isso mesmo, Provérbio 15, 33. Fala, olha, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Tem versão bíblica que fala que a humildade precede a honra. E hoje, nesse texto aqui de Filipenses, a gente vê isso daí. Quando Jesus ele sai da forma de Deus e vem para a forma de homem, ele já se humilhou. Mas ele se humilhou muito mais. Ele se humilhou muito mais, participando de tudo aquilo, sendo agredido, sendo cusparado, sendo massacrado. Mas ele se humilha muito mais, porque ele se entregou à morte, e morte de cruz.
Ou seja, quando tratava-se de salvação, Jesus não tinha limites. Jesus ele desceu até o máximo da humilhação, porque ele deixou de ser Deus para ser homem. Como homem, ele levou sobre si todos os nossos pecados, ou seja, para ser maldito em nosso lugar. E além disso, ainda teve morte de cruz. Imagina você hoje, você conhecer um cara e falar, não, esse rapaz está condenado à morte. Ele tá aqui no Brasil nós não temos pena de morte, né? Mas em outros países nós temos. E aí fala, que ele está condenado à cadeira elétrica, está condenado à injeção letal, ou você está condenado à morte. Imagina o crime que ele cometeu para ter a condenação à morte, né? E Jesus é condenado à morte de cruz, que naquela época os piores crimes a punição era a morte de cruz. Normalmente é quando era o homicida ou quando alguém fazia algo contra a coroa romana, eles condenavam à morte de cruz. E aqui fala que ele foi condenado à morte e morte de cruz, né? Mas olha para você ver como em Provérbios fala que a humildade precede a honra. Jesus não falava nem o nome dele. Você já reparou? Ele fala o Filho do Homem. Sempre falava isso, né? Naquele texto que nós lemos ali em Lucas 22, ele falou, né? Quer ver? Em Lucas 22, que foi o texto que nós lemos no início, né? Quando a gente abriu, que teve a contenda, né? Que houve a contenda entre eles, e Jesus ele fala sobre o Filho do Homem. Ele nunca se coloca como Jesus. Ele nunca se coloca, desculpa, foi no texto de Zaqueu, né, que ele fala que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, né? Então, ele não se preocupou em, eu sou Jesus, vocês têm que lembrar do meu nome de Jesus. Ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nunca se preocupou em fazer fama no nome dele. O que ele se preocupava era com o reino. E ele sempre se colocava o Filho do Homem, né? Quer dizer, o Filho de Deus. Ele nunca se preocupou em trazer fama e honra para ele. Mas aí olha o que Deus fez com ele, né? Colocou o nome dele sobre todos os nomes. E ele se humilhou ao máximo. E hoje todos os joelhos se dobram diante dele. Então quando ele fala para os apóstolos que aquele que quer ser o maior seja o menor, se humilhe, porque você vai estar comigo lá no reino, você vai sentar comigo à mesa e você vai sentar nos tronos. Aqui está a grande prova, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jesus nem falava o nome dele para as pessoas, mas Deus colocou o nome dele sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele se humilhou ao máximo. Ele chegou lá no fundo do poço quando fala de humilhação. Para quê? Para depois todo o joelho se dobrar diante dele, né? Então, quando você se humilha, Deus te exalta, tá? A humildade precede a honra. E depois termina falando que para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você é isso, é que a nossa humildade, ela nos coloca diante de Deus. A nossa humildade nos coloca no reino dos céus, na mesa do Senhor. O próprio Cristo falou isso, né? Que a gente que está firme com Ele nos momentos de provações, nos momentos de tentações, nós vamos ter uma mesa posta para nós, e nós vamos sentar nessa mesa no reino dos céus, e nós vamos ser partícipes desse reino. Nós vamos para lá com Ele e vamos sentar em tronos ao lado dele. Depois, se você quiser, tá aí em Lucas 22, você dá uma lida aí que você vai ver que tremendo é o Deus que a gente serve, que tremendo é esse Deus maravilhoso. Tá bom? Mandar um abraço pro Danilo, pra Rose, pro João Carlos, tá? Olha, bastante gente aí ao vivo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração agora com você. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia em nossa vida, Pai. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça para caminharmos, ó Pai. Senhor, queremos agradecer porque o Teu amor nos alcançou e tem um lugar preparado para nós no reino dos céus. E é para lá que nós queremos ir, Pai. Então, Deus, não aparte o Teu Santo Espírito de nós. Não deixe, Senhor, a gente à própria sorte. Não nos entregue, Deus, aos desejos do nosso coração. Porque nós queremos servir ao Senhor e nós queremos ser humildes, Pai.
humildes na Tua presença, independente dos desejos do nosso coração. Não entregue, Senhor, cada um de nós daquilo que o nosso coração deseja, mas que o Senhor possa nos direcionar da maneira correta ao caminho da salvação. Pai, eu te peço por cada família que está nos assistindo, por cada alma, Senhor, que está nos assistindo, que está ouvindo e participando dessa oração, que o Senhor possa entrar de uma maneira sobrenatural, derramar sobre meus irmãos e minhas irmãs graças, bênçãos, misericórdia, bênçãos sem medida, Pai, para que eles possam sentir a verdadeira grandeza que é ser humilde diante do Senhor. A verdadeira grandeza, Pai, que é poder servir aos nossos irmãos. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor coloque esse desejo no meu coração, Pai, de servir cada vez mais. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus amados, terça-feira que vem novamente estaremos aqui, viu? Então, se você puder acompanhar, toda terça-feira às 8 horas, a gente tem esse vídeo. No Instagram a gente está no sábado, eu tenho um culto de jovens no sábado, às 7h30 da noite, 7h30 da noite, o culto de jovens, que a gente transmite pelo Instagram, e terça-feira pelo Face, pela fanpage Quem Tem Sede Venha. O Instagram também é Quem Tem Sede Venha. Tá? Então, se puder, caso você queira acompanhar ao vivo com a gente, lá pessoalmente, lá com a gente, é na rua Salto Grande 47, no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá bom? Salto Grande 47, Jardim do Trevo, em Campinas. Igreja pequena, aconchegante, somos poucos membros lá, mas com muito amor para receber vocês. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até terça-feira que vem com mais um vídeo.